Quero saudar cada irmão, cada irmã presente aqui conosco no culto, você que nos acompanha pelo canal da internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 17. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, nós leremos do versículo 20 ao versículo 26. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai de graça e de misericórdia, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos alcançou. Te agradecemos pelo privilégio que temos, Pai, de lermos a tua palavra, de vivermos a tua palavra com liberdade, Senhor. Muito obrigada, Pai, e nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, que ele ministre aos nossos corações, que ele nos ensine nessa noite aquilo que precisamos aprender de ti, e que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, hoje é o primeiro domingo da Quaresma. Quaresma é tempo de arrependimento, Quaresma é tempo de nos colocarmos diante do Senhor, de uma forma mais especial ainda, reconhecermos quem Ele é, reconhecermos quem nós somos, nos prepararmos então para a Semana Santa, a Semana da Paixão de Jesus Cristo, a semana em que Deus declara de forma indubitável, de forma derradeira e definitiva, o seu amor pela humanidade, e nos prepararmos também para a Páscoa, para a ressurreição de Jesus Cristo, o momento em que todos nós trazemos na memória a esperança de que um dia também nós haveremos de ressuscitar. E o Evangelho de João, então, nesse texto que nós lemos, nesses versículos que nós lemos, é parte da oração sacerdotal de Jesus. Nós que já conhecemos um pouco a respeito de Jesus, já conhecemos aí algumas características de Jesus, nós sabemos que Jesus era alguém que gostava de orar. Em vários trechos da palavra, nós vemos momentos em que diz que Jesus se retirou para orar. E aqui então é mais um momento de oração de Jesus. E Jesus intercede inclusive por nós. Mas é importante que a gente compreenda em que contexto se deu essa oração, em que contexto essa oração foi feita. Mas para isso a gente precisa compreender, ou a gente precisa observar os capítulos anteriores que nós não lemos, e que depois você pode ler na sua casa. Aí você vai compreender muito melhor o porquê dessa oração foi feita, e o porquê essa oração foi feita da forma como ela foi feita. No capítulo 13, estava acontecendo então a ceia, estava acontecendo um jantar.
E em meio a essa ceia, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Porque havia ali no meio dos discípulos uma discussão de quem era o maior entre eles. Essa era a preocupação que rondava a mente dos discípulos naquele momento. Quem é o maior entre nós? Quem é que vai se sentar à direita? Quem é que vai se sentar à esquerda? Quem é o melhor? Quem é o maior entre nós? E Jesus, então, de uma forma... Quando eu penso nesse texto, eu me lembro daquela expressão, que às vezes a gente explica e explica de novo algo para alguém, e parece que as pessoas não estão entendendo. Aí o que a gente costuma perguntar? Eu preciso desenhar? Foi isso que Jesus fez. Jesus desenhou para os discípulos. Olha, o maior será o menor. O mais importante no meu reino é aquele que serve, é aquele que tem a disposição em servir. Jesus desenhou para que os discípulos pudessem entender. Foi lá e lavou os pés dos discípulos. Jesus então anuncia, ainda aí no versículo 13, que ele seria traído. E ele diz também que Pedro vai negá-lo. No versículo 14, Jesus confronta os discípulos. E Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus promete que vai enviar o Espírito Santo. E já lá no capítulo 16, Jesus anuncia então como será a obra do Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo irá realizar. E na oração sacerdotal, então, que se encontra no capítulo 17, nós lemos apenas alguns versículos dela, ela é feita então nesse contexto, num contexto de despedida. Jesus está se preparando para morrer, está preparando os discípulos para ficarem sem a presença dele. A morte de Jesus então estava próxima e esses fatos antecederam então a crucificação. Então, o que Jesus estava dizendo? Olha, não dá mais para perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo com discussões tolas, com discussões vãs, com preocupação de quem é o maior. Nós temos que falar e de tratar de coisas essenciais, de coisas que são importantes, de coisas que vão fazer diferença na vida de vocês depois que eu não estiver mais aqui. Porque quando eu não estiver mais aqui, a bola é com vocês. Eu estou passando a bola para vocês. Vocês terão que dar continuidade a essa jogada. Então vocês precisam aprender o que é importante, o que é essencial. Pararem com essas discussões, com essas tolices, com essas meninices que não vão levar a lugar nenhum. E aí na oração sacerdotal tem um momento que Jesus ora por ele mesmo. Depois você lê o capítulo 17 completo, que você vai identificar o momento em que Jesus ora por ele mesmo. Jesus ora pelos discípulos, por aqueles discípulos que o acompanhavam naquela época, e Jesus ora também por nós. Jesus sabia que os discípulos iriam se espalhar após a sua morte. Então Jesus ora e Jesus diz: eu oro por eles. E no versículo 20 que nós lemos, e que as crianças também leram aqui para nós antes de sair, o versículo diz: não peço somente por estes, ou seja, por aqueles discípulos que o acompanhavam, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, ou seja, nós. Jesus orou então por nós, porque Jesus sabia que haveria tempos difíceis na vida daqueles discípulos, que após a sua morte haveria perseguição, muitos seriam mortos, muitos seriam presos, como de fato aconteceu, muitos desistiriam, porque aqui Jesus não está falando mais só sobre os 12, Jesus estava falando de todos que o aceitaram como Senhor e que a partir daí começaram a seguir. E Jesus então fala a respeito de unidade. Jesus diz que unidade é um fator essencial para que a igreja de Cristo possa crescer. E ainda hoje, como igreja, tantos tempos depois, milênios depois, nós ainda não entendemos completamente a dimensão da importância da unidade, de caminharmos em unidade, de vivermos no mesmo propósito. Versículo 20 e versículo 21 é o motivo, então, da oração de Jesus por nós. E nesse contexto, nos vem um alerta para o fato de que o mundo está olhando para nós.
As pessoas que não conhecem a Jesus estão olhando para nós, que nos dizemos crentes, que nos dizemos cristãos, e elas estão olhando, alguns até estão olhando para tentar perceber o que é que nós temos de diferente, mas a grande maioria está olhando, esperando um momento de deslize da nossa parte. E quando esse momento de deslize acontecer, eles vão apontar o dedo para a gente. Então Jesus está nos alertando. Olha, cuida da maneira como você vive. Cuida da maneira como você se relaciona com as pessoas. Cuide da maneira como você trata as outras pessoas. Até mesmo da maneira como você trata a si mesmo. Porque muitas vezes nós somos cruéis conosco mesmo. Às vezes a gente trata tão bem os de fora e os de dentro nós não tratamos bem. Às vezes nós nos maltratamos. Então Jesus diz, olha, presta atenção no seu testemunho. Presta atenção naquilo que você está mostrando para as pessoas. Presta atenção se há sinceridade nos seus relacionamentos. Porque vocês estão sendo observados pela sociedade que os rodeia e também por nós, por Deus, pela Trindade, pelos céus. Vocês estão sendo observados. E o que é que os nossos relacionamentos estão anunciando para o mundo? O que é que a forma como nós nos tratamos estão dizendo para o mundo? Estão dizendo que sim, que o Evangelho de Jesus Cristo realmente é uma boa nova? Ou é apenas mais uma fake news? É uma boa notícia que a gente está trazendo, que a gente está vivendo, que a gente está pregando? Ou é mais uma fake news? Será que vale a pena realmente viver e morrer por esse Evangelho? Como você tem vivido os seus relacionamentos? Como é que você tem se relacionado consigo mesmo? Como você tem se relacionado com os outros? Como você tem se relacionado com Deus? Qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido o seu testemunho? Que tipo de fé você tem vivido? Que tipo de fé você tem praticado? Certa vez eu escutei um pastor falando que ele estava pregando, o tema da pregação era fé, e ele dizia que há pelo menos 3 tipos de fé que podem ser identificados na vida de uma comunidade. Ele dizia que tem a fé atraente, que é aquela fé verdadeira, aquela fé que é praticada, aquela fé que é percebida e que agrada ao coração de Deus. Há aquela fé que é repelente, que é aquela fé que só julga, que só aponta o dedo e que só exige do outro coisas que muitas vezes eles mesmos não cumprem. E a fé discursiva, ou seja, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Aquela fé que não acontece por meio do exemplo. E essa fé discursiva, ela ainda é mais danosa no meio do povo de Deus. Porque quem vive uma fé discursiva tem até um discurso de amor nos lábios, tem até um discurso de acolhimento, tem até um discurso de unidade, mas na verdade não tem essa prática na vida. As suas ações demonstram que isso não é uma realidade na sua vida. Às vezes até dentro da igreja, no meio da comunidade, tem uma fala convincente, até tem carisma. Mas quando se olha para as ações dessas pessoas, a gente percebe que é só discurso, que só falam, mas que não vivem, mas que não praticam. E aí vem a pergunta para mim e para você: será que o que você fala condiz com aquilo que você faz? O que os outros veem quando olham para as suas atitudes? Quando olham para as minhas atitudes, será que aquilo que eles veem está de acordo com aquilo que eles ouvem? O amor é realmente uma prática nas nossas vidas, no meio da nossa comunidade, ou tem sido apenas um discurso? O amor tem sido a base de sustentação da unidade do corpo de Cristo? Nós precisamos perceber que disso depende a unidade, da maneira em que nós praticamos o amor.
O amor, então, nos leva a testemunharmos uma fé viva, uma fé que atrai, uma fé que produz a unidade. E há muitas compreensões equivocadas a respeito da unidade. Uma primeira compreensão equivocada a respeito da unidade é que a unidade, ela não se fundamenta em relações humanas. O versículo 22, Jesus está dizendo: eu lhes transmiti a glória que me deste. Ou seja, Jesus nos transmitiu a glória que ele recebeu de Deus. Para quê? Para que nós possamos nos relacionar. Para que nós possamos nos relacionar uns com os outros da forma como ele se relaciona com o Pai. Ele nos dá o exemplo. E ele diz: se relacionem assim uns com os outros, se relacionem assim comigo. Para que nós possamos ser um como ele e o Pai é um. E essa glória que nos foi transmitida impulsiona, ou é o que impulsiona a unidade. E essa glória vem da Trindade, ela não depende do nosso bom humor, ela não depende dos nossos sentimentos, ela não depende da nossa concordância. Os que vivem em unidade, ou aos que vivem em unidade, essa glória já foi concedida por meio de Jesus Cristo. E é graça, não há mérito, não há merecimento, é favor e merecido. A palavra de Deus nos diz que nós fomos reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo, e que nós recebemos então o ministério da reconciliação. Então, assim como nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, nós temos que, através da unidade, nos reconciliarmos com todos que estão à nossa volta. Nós precisamos construir pontes. Nós precisamos abrir espaço para o diálogo. Nós precisamos levar paz, amor, aonde quer que nós estejamos. As nossas ações têm que ser ações pacificadoras. Para nós nos reconciliarmos uns com os outros, isso é fundamental. E para que nós possamos também nos reconciliarmos de forma definitiva com Deus. Mas para isso nós precisamos sair dos extremos. Nós precisamos buscar o caminho do equilíbrio, o caminho da centralidade e colocar Jesus como centro de todas as coisas. Caminharmos na direção de Jesus e Ele está no centro das nossas relações, no centro dos nossos relacionamentos. Nós precisamos entender que a vida não tem que ser 8 ou 80, nem preto ou branco, que entre o 8 e o 80 há vários algarismos, que entre o preto e o branco há uma diversidade de cores. E nós precisamos nos abrir para essa novidade de vida. Nós precisamos nos abrir para o diálogo. Nós precisamos nos abrir para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E unidade também não é uma construção humana. A ideia não é de ajuntar a gente. Nós estamos aqui todos juntos, então nós estamos vivendo uma unidade. Não, é muito mais que isso. Ou unidade não tem a ver com ajuntar a gente, mas talvez tenha a ver exatamente com o contrário, com espalhar gente. Espalhar gente para levar essa boa nova. Espalhar gente que crê na mesma coisa, gente que vive no mesmo propósito. Gente que testemunha as mesmas coisas. E espalhar essa novidade de vida. Essa boa notícia que é Jesus Cristo. É a analogia que nós podemos fazer entre a Torre de Babel e o Pentecostes. A Torre de Babel foi uma construção humana, no propósito de gerar a unidade, de se aproximarem mais de Deus. Mas não deu certo. Você não conhece a história da Torre de Babel? Procura lá no Antigo Testamento. Não deu certo, porque era um ajuntamento de pessoas querendo alcançar a Deus. O que deu certo foi Pentecostes, a unidade recebida através da manifestação da glória e da graça de Deus sobre aqueles que estavam ali, e todos começaram a falar as mesmas coisas, e aquele povo que estava todo ali, de lugares, de regiões diferentes, com línguas diferentes, falando idiomas diferentes, eles compreendiam tudo.
Então, unidade tem a ver com espalhar o amor de Deus, espalhar a boa nova do Senhor, espalhar o perdão do Senhor, espalhar misericórdia, espalhar graça. A unidade experimentada dentro de uma comunidade de fé, a unidade experimentada dentro de uma igreja não pode ser entendida meramente como um ajuntamento de pessoas que têm pontos em comuns, que até têm coisas em comum, mas sim a comunhão entre pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. E uma vez que foram alcançadas pela graça de Deus, esse amor as invadiu e já não cabe mais dentro delas. E elas têm que compartilhar com todos que estão à sua volta. Elas têm que dar vida a esse amor. Elas têm que praticar esta fé de maneira concreta e definitiva. E essa fé tem que ser um agente de transformação. De transformação. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Uma transformação que nos leve a uma santidade integral, pessoal e social, que inclusive é o tema que a igreja metodista, que a instituição metodista está trabalhando esse ano. O nosso tema esse ano é: discípulos e discípulas no caminho da missão vivem a santidade integral, pessoal e social. E é muito interessante que nós temos uma missão. Se você nunca entrou lá no site da Igreja Metodista, faça isso. 3remetodista.org. E lá vai ter informações sobre a forma que a gente pensa, sobre o que é o metodismo. E a missão entendida para o metodismo. A nossa maior missão, claro, pregar Jesus Cristo e o seu amor, mas de que forma? Está lá. Reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Essa é a missão do povo metodista. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Santidade bíblica como expressão, ou como sinal da salvação expressada na minha vida. Santidade bíblica que é vista, reconhecida, através da forma que eu me comporto no mundo, da forma que eu testemunho, da forma como eu vivo no meu dia a dia. Praticando o evangelho. O evangelho da paz, o evangelho do amor, o evangelho da conciliação e da reconciliação. Essa verdadeira unidade, ela vem do Espírito Santo, ela vem do alto. E ela acontece em nós quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos do Espírito. E unidade também não é uniformidade. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Que a igreja ou a comunidade é um corpo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros, e os membros são diferentes uns dos outros. E cada um tem a sua utilidade dentro do corpo de Cristo. Que não há nenhum melhor, o mais importante, todos têm a sua importância e devem trabalhar juntos para que o corpo possa funcionar. Então, unidade não tem a ver com uniformidade. Não precisamos nos vestir igual, não precisamos ter o mesmo corte de cabelo, não precisamos andar do mesmo jeito, nem falar as mesmas coisas. Não tem a ver com uniformidade. Unidade nós construímos, não é a nossa imagem, mas é uma imagem superior à nossa, muito maior que a nossa. É na unidade que a imagem de Jesus Cristo resplandece e aparece. É como um mosaico, nós temos aqui artistas entre nós, né? É como um mosaico, um quebra-cabeça ou uma colcha de retalhos. Quando as peças estão ali todas espalhadas, cada uma tem a sua textura, tem diversos tamanhos, diversas cores, né? Assim, Dija? Né? Diversas cores, diversas tramas.
E você olha, parece que é uma bagunça, parece que nada vai dar certo com nada, mas quando você junta todos, quando a mão do artista, quando a mão da artista, a sensibilidade do artista, da artista, junta todas aquelas coisas, traz um sentido, traz uma forma que é única, uma forma que traz beleza, uma forma que faz sentido e que tenha uma utilidade. Então é assim, nós somos diferentes, somos cada um de um jeito, uns são mais altos, são mais baixos, um é mais fortinho, o outro é mais magrinho, o outro gosta do cabelo comprido, o outro gosta do cabelo curto, um usa barba, outro não usa, somos diferentes. Mas quando nós nos unimos no mesmo propósito, que é viver essa fé que nos alcançou, essa graça que nos alcançou, que é manifestarmos esse amor com o qual nós somos amados, aí a gente faz sentido, aí a gente se completa, aí nós entendemos para que nós fomos criados e para que nós existimos. Juntos, nós formamos um belo desenho, um desenho projetado por Deus, um desenho que nasceu no coração de Deus. Nós temos uma forma que nasceu no coração de Deus. Se nós formos nos olhar nas nossas individualidades, talvez a gente se decepcione. Talvez se você olhar para mim, na minha individualidade, você se frustre. Talvez se eu olhar para você na sua individualidade, eu também me decepcione, mas quando nós nos olhamos todos juntos, então nós fazemos sentido, porque nós veremos a imagem de Cristo refletida em nós e através de nós. Então a gente só dá certo se a gente caminhar junto. Só assim a gente dá certo. A gente só vai chegar em algum lugar, num lugar de verdade, um lugar bom, um lugar que Deus preparou para nós, se a gente for junto. Se a gente for separado, cada um por um lado, cada um procurando um atalho, cada um procurando o caminho mais fácil, não vai dar certo. A gente não vai ser feliz, a gente vai se perder no meio do caminho. A gente vai se distrair no meio do caminho. E a gente vai esquecer do nosso propósito. A gente vai se perder de Cristo. A gente vai se perder um dos outros. E a gente vai se perder da gente mesmo. Porque a nossa essência é Jesus Cristo. Jesus Cristo é amor. Então a gente pensa diferente mesmo e é bom que seja assim. A gente sente diferente, a gente reage diferente diante das coisas. E é bom que seja assim. Porque assim a gente vai aprendendo uns com os outros, a gente vai crescendo uns com os outros. Eu entendo que isso é assustador e que isso é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso e estimulante. Gente, quem me conhece, vou ser até redundante aqui, mas quem me conhece sabe o quanto eu adoro gente. Eu adoro estar junto de gente. Estar junto de gente. Ainda no nosso café teológico, terça-feira, a Leia ainda se lembrava lá no nosso tempo de pandemia, ela se lembrava, ai pastora, como você dizia, né, Leia, como é terrível eu vir até aqui a igreja e eu ficar pregando para o celular. Porque nós gravávamos, tínhamos que gravar os cultos, né, Rafa? Viemos aqui uma equipe reduzida de louvor, Marco, da Isa aí me dando suporte, e eu e o turminha aí gravando e eu pregando para o celular. Eu não tinha o prazer de olhar para cada um de vocês, para perceber as reações de vocês durante a mensagem, para conseguir entender e pensar aqui, o que será que está passando lá na cabecinha do Bruno, agora que ele está olhando para mim desse jeito. Então essa interação, isso é muito importante, nós precisamos disso. Nós precisamos uns dos outros. Teve uma época até que eu dizia, né? Quem conhece São Paulo vai entender bem o que eu estou dizendo. Tinha uma época que eu dizia, eu quero fazer um experimento. Eu quero sair de casa um dia, ir para a Praça da Sé, sentar num banco ali na Praça da Sé e ficar o dia inteiro só observando as pessoas que passam por ali. Quem conhece São Paulo sabe que isso é um pouco de loucura da minha cabeça, né? Um pouco de loucura tentar um experimento como esse, mas quem sabe um dia eu faço. Porque é muito interessante, né, a gente conviver, como a gente aprende uns com os outros, como a gente cresce.
Então, esse paradoxo, né, que ao mesmo tempo nos assusta, mas nos estimula, é também aquilo que deve nos unir. Essas diferenças que às vezes são tão gritantes, são tão perceptíveis, mas é isso que nos faz, ou que nos completa. É isso que completa o corpo de Cristo, é isso que forma o corpo de Cristo. E o versículo 23, então, Jesus diz que o seu desejo é que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. Porque desse modo, aperfeiçoados na unidade, o mundo saberá que Deus enviou Jesus Cristo com o propósito de salvar o mundo. A minha oração é que nós sejamos constrangidos por esse amor e que nós possamos viver essa unidade até que Jesus volte. Amém? Amém. Eu fui fazendo uma coletânea assim, de diversas falas de diversos pastores, incluí pensamentos meus também, e acabei formando um texto aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu quero te convidar nesse momento, enquanto eu leio esse texto, a fechar os seus olhos e a pensar em tudo aquilo que o Espírito Santo falou conosco nessa noite. Em pensar como tem sido o seu relacionamento com os de perto, com os de longe, com você mesmo, com Deus. Se você tem praticado e vivido essa fé que une, se você tem praticado a unidade. O texto diz assim: igreja é um lugar onde o Pai se sente em casa, onde ele é adorado pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Igreja é um lugar onde Deus é obedecido de coração e não por constrangimento. Onde o seu reino é manifesto no amor, na solidariedade, na fraternidade e no serviço ao outro. Onde Jesus Cristo é o modelo, o desejo e o caminho. Onde a graça é o ambiente, o perdão, a base do relacionamento e o amor, a sua cimentação. Onde o Espírito Santo está alegre pela liberdade que desfruta para gerar e expressar a Cristo. Onde ele vê os seus dons serem usados para edificar, para provocar alegria e para servir ao próximo. Onde todos andam abraçados, onde a dor de um é a dor de todos, onde ninguém está só. Igreja é um lugar onde todos têm acesso ao perdão, à cura de suas emoções, à amizade e a ser cada vez mais parecido com Cristo. Enfim, igreja é a comunidade do reino de Deus, onde aparece a humanidade que a Trindade sonhou. Que nós possamos ser essa igreja que nasceu no coração de Cristo. Que nós possamos ser essa igreja que expressa o amor de Cristo. Que nós possamos ser essa igreja que alegra o coração de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabedores que somos das nossas fragilidades, das nossas limitações. Mais uma vez, Senhor, nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que deixamos de ser canal de bênção, Senhor, na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que nós possamos cada dia mais buscar em Ti, buscar na Tua palavra, que é fonte de toda a revelação que nós necessitamos. O caminho, Senhor, que nós devemos trilhar, o caminho que agrada o Teu coração, o caminho, Senhor, que é a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, olha para cada um de nós, Senhor. Continua nos ensinando, continua falando conosco, e do que nós possamos, Senhor, viver essa unidade pela qual o Senhor orou, para que o mundo creia que o Senhor é Deus e que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós e pela salvação de toda a humanidade. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.